Turururu. Então, boa noite. Hoje, dia 17/5, nós vamos fazer a finalização da parte de embriologia e vamos iniciar histologia, que é o estudo dos tecidos. Aula passada, nós finalizamos, foi o dia que acabou a energia, né, gente? Nós finalizamos a parte do desenvolvimento embrionário. E quando a gente estava finalizando, nós chegamos até no nascimento do baby. Correto? Correto? Me lembrem caso eu esteja falando errado. Deu tempo da gente fazer até o último momento, né? E vocês já tinham uma atividade para fazer sobre esses desenvolvimentos embrionários antecipados aí. Aí, a gente finaliza a embriologia neste ponto, que é o nascimento. O neném nasceu, lembra que do embrião ele vira feto, e do feto nasceu, né? E aí a gente termina a embriologia e a gente vai falar dos tecidos formados, dos órgãos, a partir da ectoderme, mesoderme e endoderme. Então, quando a gente estiver falando sobre esses, eu vou relembrar vocês da parte embriológica. Mas para finalizar embriologia, nós temos que falar um pouquinho da genética. Aí você fala assim, ai, professora, mas que doido. Sim, porque é na embriologia que pode ocorrer a formação de doenças genéticas, de doenças cromossômicas, de aberrações, né? Entre outras coisas. Então, a gente vai ter aí algumas formas de visualizar essas doenças a partir lá da mórula, como a gente viu na aula passada, os gêmeos, né, a partir da mórula, pode ser a partir... Não vai brigar, pode voltar. Pode ser a partir, por exemplo, da divisão do DNA. Então, a gente vai verificar tudo como pode ocorrer. Só que tem uma coisa, quem já teve genética comigo, né, que já tiveram genética, na época da genética, vocês fizeram um trabalho comigo, onde vocês pesquisaram 21 doenças genéticas. Síndrome de Down, síndrome de Patou, síndrome de Klinefelter. Todos que fizeram genética já fizeram esse trabalho. Os primeiros e os segundos períodos que estão aqui hoje devem fazer genética no semestre que vem, comigo. Eu acho. Então, possivelmente, a gente vai estar aí na genética e a gente vai falar sobre essas doenças. Então, hoje, eu vou citar para vocês, mas eu não vou adentrar nas doenças genéticas devido a isso, tá bom? Por quê? Se eu citar para vocês só as formas que ocorrem as doenças genéticas, todo mundo vai relembrar e outros vão aprender. Se eu entrar na doença, quando a gente chegar na genética, a gente vai falar de novo. Então, fica inviável, tá bom? Então, só para finalizar a embriologia, a gente vai falar dessas doenças cromossômicas, mas eu não vou adentrar em cada uma, porque vocês verão na genética. Combinado? Todo mundo entendeu por que eu vou passar ela mais rapidinho? E aí a gente já vai começar na histologia. Ok. Então, deixa eu abrir. Espera. Mutações genéticas. Todo mundo vendo minha tela? Todos? Sim. Então, vamos lá. Ai, ai. Matando o professor em 3, 2, 1. Nanã. Pessoal, olha só. Parece que estava meio que travando. Se tiver travando, se vocês tiverem alguma dúvida,
vocês abrem o áudio e falam comigo, tá? Que quando o PowerPoint está aberto, eu não consigo ver vocês. Mas para a gente organizar melhor, escreve no chat, que depois eu venho e olho, em vez de ficar abrindo o áudio, tá? Só se estiver falhando, se vocês não estiverem escutando. Então, vamos lá. Então, quando a gente falar de mutações, eu quero que vocês saibam que mutações são alterações que vão ocorrer aí na formação desse embrião, na formação desse feto. Às vezes, na formação do DNA. Então, ele vai acarretar essas variações hereditárias que podem ocorrer aí, às vezes com causa prévia, com predisposição, e às vezes não precisa de ter uma predisposição. Bianca, eu vou desligar seu áudio que está influenciando no meu. Desculpa. Nem escutei seu desculpa. Ai, não consegui abrir para você pedir. Desculpa, eu, por ter fechado. Aí, nós teremos aí essas alterações nos genes, então, no meu DNA. Quem já fez genética, lembra do azão, azão, azim, azim, que são o parzinho de gene alelo que veio da mãe e o parzinho de gene alelo que veio do pai, né? Mas, para isso, essas mutações, elas podem acontecer alterando a estrutura do DNA. E aí, vai alterar o cromossomo. Quando isso ocorre, pode alterar ou o número de cromossomos, por exemplo, a gente já viu que a síndrome de Down é, por exemplo, um cromossomo a mais que a gente vai encontrar. Então, nós temos aí, em vez de 46 cromossomos, 23 do pai, 23 da mãe, quem tem Down vai ter 47, porque lá no cromossomo 21, em vez de ter um parzinho, fica 3. Ah, professora, mas tem uma que é 45? Sim. Então, essas anomalias ou essas doenças, elas podem ocorrer aí, né? Ou algumas vão trazer alguns benefícios, como, por exemplo, uma variabilidade genética, como o indivíduo albino, que não é uma doença em si, mas tem que ter cuidados diferentes, ou pode ocasionar aí a morte, dependendo da anomalia. Como pode ocorrer isso? São várias formas. Uma delas é erro na replicação do DNA. Como assim, professora? Lá na biologia celular com o Juan, ou comigo, ou com o Fernando, que eu não sei quem que foi o professor de biologia celular de vocês, pode ter sido eu, Juan, ou Fernando, explicou para vocês, ou na biologia molecular, 3 processos que ocorrem para a replicação do DNA, que é quando você tem o DNA mensageiro, o ribossômico e o transportador. Pode ocorrer na replicação do DNA, dessa replicação não sair da forma correta, e aí vai replicar diferente, e aí vai ter uma mutação gênica. Um segundo tipo, que nós falamos lá no início da matéria, que eu falei para vocês sobre mitose e meiose, vocês lembram que a duplicação do DNA ocorre na fase S da intérfase, que a gente falou várias vezes sobre a fase S da intérfase. E aí lá o DNA duplicou. Só que esse DNA, lembra que quando ocorre a meiose, eu estou formando gametas. Vai ter uma fase da meiose que vai ocorrer um processo chamado crossing over. Eu falei muito dele com vocês. Crossing over é quando o cromossomo se junta do pai e da mãe, e o pai e a mãe trocam informações. Eu até mostrei um xizinho para vocês, que a pontinha era rosa, o restinho azul. Pontinha rosa, o restinho azul. Então, esse processo de crossing over é aquele que as cromátides irmãs aqui, ó, elas chegam próximas e trocam informação, né, que veio do pai e da mãe. Então, na hora de formar o crossing over, que é a troca dessas informações, pode ocorrer aí um erro. E aí, na hora que ocorre esse erro, né, elas podem
já ter uma alteração cromossômica devido a isso. Então, isso não tem necessidade em si, né, de não verificar, mas é uma doença mais genética. E aí nós vamos ver que pode ocorrer também durante a formação das gametas, lá no início da embriologia, né? Quando está lá formando espermatozoide e óvulos, na hora da divisão, começa a ter uma má formação. E aí vai ter células mutantes, células sem núcleo, entre outras. As mutações gênicas, elas são responsáveis por alterar aí o DNA, os genes, né, nas sequências, e pode alterar também as proteínas. Então, nós podemos ter animais albinos, animais sem pigmentação, pessoas albinas, é um exemplo que eu estou dando. Mas existem várias formas, existem vários tipos de se colocar essas características. Então, essa é uma delas, o albinismo, né? O que é o albinismo, professora? É quando as células que compõem nossa pele, elas são produzidas pelos melanócitos. E os melanócitos, então, produzem a melanina. E quem tem o albinismo, ele vai ter aí uma diferenciação nessas células. As mudanças, então, elas vão constituir também no reino animal essas alterações, como aqui, ó, o leão albino, olha o tanto que ele é lindo. Né? Só que vai ser uma nova versão daquela espécie. Ele terá que ter mais cuidados. Ah, gente, eu coloquei uns barulhinhos para vocês não dormirem, mas tem uns barulhinhos chatos, viu? Só para avisar. Quando vocês escutarem os barulhinhos, é porque eu esqueci e deixei o barulhinho ali. Liga não, tá? Aí, olha só. Na hora da duplicação do DNA aqui, pode sofrer uma mutação e esse DNA sair com características diferentes. Pode ocorrer também aqui, ó, na hora da alteração da proteína, para fazer a duplicação, para fazer a transcrição, essa proteína muda. Então, pode ter erro nessa transcrição. Eita, passou de uma vez. Pode ter erro na hora de fazer a leitura, por exemplo, aqui, ó. Estava fazendo a leitura bonitinha e ficou 3 fitas aqui de DNA sem o nome da timina, citosina, guanina, sem as bases, ele pode deletar. Ele pode substituir uma pela outra, então estava de uma forma, substituiu outras letras. E aí a gente tem várias formas de acontecer. Algumas doenças hereditárias que a gente encontra é o albinismo, a anemia falciforme, onde as hemácias elas ficam com formato de foice, né, em vez dela ser redondinha. A hemofilia, que na aula passada a gente falou sobre a doença hemofílica do recém-nascido, a gente falou dela? Não sei, não me lembro. Mas a hemofilia é aquela que as plaquetas não conseguem, né, fazer a coagulação. Então, hoje já tem injeções, hoje já tem tratamento, tem tudo. O daltonismo, que a pessoa não visualiza todas as cores como deve ser. Tem as mutações cromossômicas, onde os cromossomos vão vir menos ou mais do que o normal, menos de 46 ou mais de 46, né? Que o nosso normal é 23 do pai, 23 da mãe. Então, com o albinismo, pode ocorrer aí dele vir com números diferentes. Então, algumas doenças vão provocar essas alterações. Então, pode ocorrer a deleção daquele cromossomo. Então, aqui tinha A, B, C, D e E, virou ABC. Deletou algumas letras. Pode ter duplicado errado. Tinha A, B, C, D e E, virou A, B, C, D, D, E. Isso aqui faz a vida de uma criança mudar completamente. Pode ter a inversão. Era A, B, C, D, E, virou A, B, C, E, D.
Mudou toda a vida daquela criança, dele adulto. Translocação, mudou de um lugar para o outro a letra. Então, algumas estruturas, elas vão ocorrer aí as mudanças que podem originar a essas doenças. Por exemplo, nós sabemos que tem um parzinho de homólogos. Quando vocês verem uma fotinha dessa aqui, ó, isso aqui é chamado de cariótipo. O que é o cariótipo? É a forma que eu observo os cromossomos em um exame, né? Então, eu tenho que ver aqui os parzinhos. Eu posso ter parzinho que ele não está da forma correta, né? Como eu posso ver os pares aí das formas corretas. À medida com que eu vou verificando sobre as doenças, eu vou citar para vocês, porque em genética a gente vai entrar. Então, a gente vai ter aqui algumas, né, que elas vão ser formadas a partir de ter 3 cromossomos, que é chamado de trissomia, um cromossomo só, chamado de monossomia, ou 4 cromossomos, chamado de nulissomia. Então, a gente vai verificar, por exemplo, a síndrome de Down. Lá no cromossomo 21, eu tenho 3. Então, eu vou ter 47 cromossomos. Aqui, ó. Vendo 21? 1, 2, 3. Isso é uma má formação cromossômica. Aí a gente tem aí outras síndromes que vão vir do pai, que vão vir da mãe, né? A partir aí do óvulo e do espermatozoide. Então, todas essas doenças serão estudadas em genética. Síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, entre outras. Então, a gente vai ver que a síndrome de Turner fica um cromossomo a menos, que é 45. Aqui, ó, o ovário atrofia na criança, vai ter deficiência do hormônio, não vai menstruar, né? Seios muito pequenos. Então, essas doenças todas a gente vai ver. Ó, em vez dele ter o parzinho, ele tem um só. A Klinefelter aqui, que a gente vai ver o homem, né, tendo aí 47 ou 46 cromossomos, mas ele vai influenciar na vida toda da criança. Síndrome de Patou, que passa a ter 47. Ó, no cromossomo 13 vem 3 cromossomos. Tudo isso a partir aí da formação. A síndrome de Edwards, no 18, ocorreu a má formação. Eu posso ter duplo Y, que é a do machão, e aí vai. Então, nós vamos ter várias doenças que elas podem ser originadas a partir da duplicação do DNA ou a partir de uma má formação lá atrás, quando a gente fala dessa questão da embriologia. Tudo bem? Aí, essas causas das mutações, a gente vai aprender lá em genética. Lembrando que pode ser causas físicas, como raio-x, radiação e etc. Pode ser causas químicas, como o fumo, como alguns alimentos, mas pode ser também causas genéticas, que é o mais comum da pessoa ter essas alterações. Certo? Era só para citar para vocês o geral. Combinado? Certinho? Deu para entender um pouquinho sobre mutação? Sim, Em genética a gente vai falar um pouco mais, certo? Pois é, Sérgio, mas é os professores das crianças, professores de faculdades de ensino superior, não terá vacina. Uai, professor, mas não são professores? Nós somos excluídos. Aí deveria ser tudo. Só entrou os professores que dão aula para as crianças de ensino primário, de ensino médio e de ensino fundamental, né? Como a prefeitura que está correndo atrás, a gente acredita que é porque eles querem que as aulas voltem, né? Na rede municipal. A rede estadual ainda não se tem previsão para essa vacinação dos professores, porque o Caiado vai mandar tudo de uma vez. Como eu sou professora da UEG, possivelmente quando abrir para o estado, abre para mim, né? Mas a gente ainda vai ter que esperar muito ainda. Aí tá errado, hein?
Então a Mas informação deles está errada, né, professora? é porque o prefeito é dono de escola, né, professora? É professora? É porque o prefeito é dono de escola, né? Não é Ah, é faculdade, isso mesmo, é mesmo. né? Então vamos lá, vamos seguir. Quando Deus permitir, a gente vai estar voltando aí, tá bom? E aí, pessoal, antes de eu começar com a parte de histologia, tá? Peraí. Tiago perguntou se essa doença pode ser adquirida com o passar dos anos de uma vida de uma pessoa para outra. Não, Tiago. As doenças que nós falamos hoje são doenças genéticas, que vão aparecer aí nos primeiros dias de vida, porque é na formação da embriologia, né? Então, login já vai aparecer. Podendo ser congênita, podendo ser uma má formação, é a parte genética mesmo, não vai ser depois. Tudo bem? Certinho? Postar os slides da 10, 11, 12, 13? É porque é o mesmo slide, Jéssica. A aula 11 a 12 foi o mesmo, a aula 10 foi o mesmo da 9. Por isso que eu não repito. É porque eu não termino um slide por aula. Tudo bem? São os mesmos, tanto que eu escrevi lá no grupo para vocês. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, ó, quando vocês baixam aqui as aulas, por exemplo, aqui, aula 10. Por que não tem slide aqui? Porque é o mesmo aqui da aula 9. E aí por diante. Certo? Falta os vídeos da aula passada. Ok? Então vamos lá. Respondendo dúvida de alguém que me mandou no privado desta turma, só para a gente relembrar. Professora, tirei 40 na primeira VA. Quanto que eu tenho que tirar na segunda VA? Como que a gente faz essa conta? Quem faz essa conta, pessoal, é a plataforma na hora, ela calcula para vocês. Se bem que agora mudou a plataforma, mas eu acho que ela ainda calcula. Mas vamos lá. Primeira VA multiplica por 0,4. Média da primeira VA, depois vocês acham que é prova. Certo? Média da primeira VA multiplica por 0,4. Média da segunda VA multiplica por 0,6. Então, vamos dar um exemplo. Alguém pega uma calculadora aí para me ajudar. Então, aluno 1 tirou 45 de média na primeira VA. Certo? Na segunda VA, ele tirou 5,5. Ele passou ou reprovou? O que vocês acham? Passou ou reprovou? Vou fazer as contas, professora. Reprovou. Porque a nossa média é 6. Quer dizer que, se não tirou 6 na primeira VA, na segunda tem que tirar mais de 6. Esse aluno aqui não passou. Mas vamos ver como que ficou a nota dele? Então, eu vou pegar aqui 45 vezes 0,4. Alguém faz aí para mim? 1,8. A Karine já respondeu. E 55 vezes 0,6. 3,3. Soma para a gente, Karine. Nota final, 5,1. Ele tinha que ter ido com 60 para passar. Então, vamos fazer agora um outro aluno. Aluno 2 foi com média 65 na primeira VA.
e foi com média 5,5 na segunda VA. Vamos lá, 65 vezes 0,4, meninos. Dois vírgula 6. 55 vezes 0,6. 33. Ele vai reprovar por 1/10. 5,9. Aí o professor vai virar e vai ver se ele foi um bom aluno, se ele assistiu às aulas, se ele não foi, se o aluno merece, o aluno merece, e ele vai ajudar com 1/10. Ou não. Depende do aluno, certo? Então, olha só. O aluno aqui do segundo exemplo, ele está com 65 de média da primeira VA e está com 55 de média da segunda VA. Então, essa ele passou acima da média e essa foi menor. Se você tirar 60 e 60, você passa. Professora do céu, e agora? Né? E agora? O que eu vou fazer? Reprovei. Então, você foi lá e tirou 65 na primeira VA e tirou 5,3 na segunda. Não é 3/10 que vai faltar, não, porque lembra que tem que multiplicar por 0,6. E o que acontece? Você reprovou com a nota 57. Aí você fala, professora, não me deu 3/10. Vocês viram que é 3/10 multiplicado por 0,6, né? Aí, olha só o que vocês vão fazer. Existe uma terceira chance. Não precisa de você desesperar, ou não. A terceira chance é a prova substitutiva. Essa prova, você... Ah, com certeza. Essa prova, até na UEG é paga. Essa prova, não sei quanto é, tá? Essa prova substitutiva, você vai pagar, pelo que os meninos estão falando, mas você não vai ter que fazer a disciplina inteira comigo de novo, 6 meses. O que eu vou fazer? Eu passo uma prova para você, com a matéria do semestre, e ela vai substituir essa nota mais baixa aqui, que foi a 53, né? Mas você vai ter que tirar mais do que, né, 60 aí, porque senão vai ficar a nota mais baixa. Então, essa prova substitutiva é a chance que você tem de não precisar de fazer a matéria de novo. Muitas vezes eu tenho alguns alunos que preferem fazer a disciplina de novo, não aprendeu muito, aí ele fala, não, professora, eu vou fazer a disciplina de novo, eu não quero fazer a substitutiva. Então, ele prefere fazer tudo de novo. Mas eu só estou explicando isso porque tem muito aluno novo, né, que não sabe que mesmo se você tirou aí 65 na primeira, 53, você está com 57 de média, você pode fazer a substitutiva para tentar substituir sua nota mais baixa, ok? Independente se é ou não pago, mas só para vocês entenderem. A substitutiva, ela vai substituir, por exemplo, você está com 57, você tirou 60, ela substitui, certo? Ok? Eu acho que é, viu, Milena? Se não me engano, mas eu não tenho certeza. Não, aí você faz disciplina de novo. Certo? Não vamos falar de preço, não. Só quero explicar para vocês que eu não sei. Não vem para mim mesmo. Certo? Combinado? Depois vocês olham. Tudo bem? Então, essa parte da substitutiva é a que alguém me perguntou. Professora, eu tirei 40 e tirei 60, tá faltando 10. Tá, beleza, mas você vai fazer uma prova valendo 100 e para tentar substituir. Tudo bem? Combinados? Então, alguma dúvida sobre isso? Essas foram as perguntas que vocês me fizeram, aí geral para todos os professores. Alguém tem mais alguma dúvida? Não sei sobre preço. Só estou explicando para vocês que vocês não reprovam direto. Você tem a chance de pedir
uma substitutiva. Até a pedida da substitutiva, deixa eu olhar aqui o calendário que eu mandei hoje para o matutino. Vou mandar para vocês aqui. Vou mandar no nosso grupo, o calendário. Só para lembrar. Não, gente, depois vocês veem isso. Acabou essa parte do curso. Ó. A prova, né? A prova começa dia 7 a dia 12 de junho. Para fazer o requerimento da SRA, é 14 a 16 de julho. Acho que esse calendário tá velho. Depois vocês olham no calendário que seu coordenador mandou por último. Porque na fotinha que eu tenho aqui, ele é mais... Ele tá mais bonitinho. No meu calendáriozinho aqui, para solicitar a SRA é do dia 24 a 26 de junho. Mas não sei, tá certo? Depois vocês vão dar uma olhada. Então, essa é a parte que eu estou explicando sobre a SRA, tá certo? Essa é o que vocês podem fazer. Ok, finalizamos essa parte, vamos lá. Todo mundo pega aí uma caneta para anotar nossas datas. Todos, por favor. Anota aí. 17 de maio, finalização de embriologia. Início de histologia. Hoje, dia 17 de maio. 24 de maio, histologia. Dia 31 de maio, revisão e correção dos exercícios. Como o dia 31 será o dia das correções dos exercícios, dia 27 será o último dia. Hoje, dia 27/5 será a última data de postagem dos exercícios. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Hoje, dia 17/5, às 19h28, eu estou avisando que eu não vou prorrogar nenhuma data. Nem chorando, nem com problema, nem com não sei o quê. Nem se você me ligar de novo às 5 horas da manhã. Ok? Não vai ter prorrogação. Dia 27, fecho os exercícios. Não vou pegar final de semana mais. Não vai ser. Ok? Porque da outra vez, meu final de semana, eu querendo corrigir os exercícios, o povo ligando e pedindo para prorrogar, não vai ter. Então, hoje é dia 17. Estou avisando vocês 10 dias antes. Lembra que as atividades foram passadas em sala. E eu deixei 20 minutos de cada aula para vocês fazerem. Menos semana passada, porque acabou a energia. Mas todas as aulas eu deixei vocês fazerem 20 minutos aí após a aula. Então, todas as atividades fecharão neste dia, na quinta-feira do dia 27. Todos estão avisados e não adianta vir pedir, nem representante falar pela turma, ok? Todo mundo me dá um ok? Está tudo aberto o exercício ainda, tá? Todos estão abertos, vocês podem postar ainda.
Não tem nada fechado. Eles irão fechar dia 27. Beleza? Sem nenhuma prorrogação. Lembrando que todas as atividades são manuscritas. Eu não autorizei ninguém a fazer digitado. Se você tiver postado digitado, apaga e coloca manuscrita. Certo? Lembra que desde o início do semestre a gente só está fazendo ela manuscrita. Ok? Professora, são quantas atividades que eu não estou sabendo? Vamos lá. Ok, Vitória. São quantas atividades? Vamos lá. Atividade 1 da segunda VA, que começou na aula 9. Atividade 2 e atividade 3. Hoje vocês terão a atividade 4, que entra aí já a histologia. Professora, vai cair mutação, que a matéria que você hoje falou por cima, não vai cair na prova, ok? Lembra que eu falei que é só para a gente fechar a embriologia. A matéria de hoje, nem os slides eu vou colocar para vocês da mutação, para vocês não confundirem. Então, não vai cair essa parte. Era só para vocês terem o conhecimento, ok? Então, nós temos até esse momento 4 atividades. Possivelmente, semana que vem, vocês terão mais uma e a gente vai fechar em 5 atividades, valendo 3 pontos. Certo? Lembrem que as atividades salvam vidas. Já viram esse ditado? Salva muita vida. Se o aluno está precisando de 1/10, primeira coisa que eu vou fazer, se ele fez as atividades, se eu ver que ele foi esforçado, eu posso até ajudar. Agora, se ele não foi, não queiram ajuda, certinho? Então, essa parte era importante para a gente fechar hoje. Então, dia 27/5, última data da postada do exercício, porque dia 31/5 já tem a revisão e a correção de todos os exercícios. Ok? Aí, seguindo o nosso calendário acadêmico, no dia 7 de junho, dia 7, será que eu apaguei tudo que estava aqui? Bonitinho, apaguei, né? Fiz isso. Ô, gente. Não, Ajuda. Soraya, posta lá. Aí embaixo, Aqui, na primeira, lá embaixo, pra baixo. ah, Aí, saiu. Muito obrigada, Thiago. Depois te pago um doce. Então, dia 7/6, dia para a gente voltar. Dia 7/6 será a nossa segunda VA. Certo? Então, nossa prova principal, lembrando que vocês terão uma semana para fazer, mas eu estarei de plantão com vocês esse dia. Lembrando que caso a plataforma dê problema e tal, aproveitem o dia que eu estou com vocês. Porque se você for fazer 3 horas da manhã e você não conseguir finalizar a prova, você me mandar recado, eu não vou visualizar. Então, vai ser o outro dia em horário comercial. Então, deixem para fazer no dia da aula de vocês, que seu professor vai estar disponível para você. Combinado? Dia 14/5, lista de prova, né, Flavinha? Eu espero isso. Então, dia 14/5, nós teremos aí a vista de prova. E aí, se tiver algum fechamento, se tiver algum fechamento... Acho que é do 6. Ô, gente, 14/6. Foi mal aí, viajei. 14/6, lista de prova. Eu queria fazer tudo bonitinho para tirar uma foto e postar lá no grupo. Alguém pode tirar do seu caderno bonitinho e postar lá para mim? Vou abrir o grupo, tá? Porque eu já tentei digitar 3 vezes e eu ainda coloquei a data errada. Abri.
Posta no grupo só coisa da nossa matéria. Então, alguém depois tire, por favor. Então, 14/6, nossa vista de prova. Aí, dessa nossa vista de prova, na outra semana, se vocês passaram comigo, se você não ficou de segunda chamada, se não teve problema nenhum, esse dia aqui você já entra de férias de mim. Porque nós não temos prática na faculdade e laboratório. Quem está fazendo prática com outros professores deve continuar. Mas na nossa matéria, dia 14/6, aqui, a gente já vai estar finalizando. Eu posso pedir para vocês, caso a gente não finalize tudo, no dia 21, a gente ainda ter mais uma aula aí depois da vista de prova, certo? Obrigada, Carol. E aí fica mais fácil para a gente visualizar. Pergunte, Raquel. Não, professor, não perguntar nada, não. Eu acho que eu apertei errado, desculpa. Não, é a Raquel Lima. Falou, pode me tirar uma dúvida? Pergunte. As férias, então, é julho? Sim, nós temos férias em julho, mas tem práticas de algumas disciplinas que vão até 15 de julho. Tem disciplinas como, por exemplo, microbiologia, né, que eu estou com as meninas aqui da biomedicina. Nós estaremos juntas até dia 15 de julho. Eu e as meninas, eu, a Josi, a Daiane. A gente vai começar a aula agora dia 24 e vai até julho. Então, depende muito da disciplina. Se for teoria e prática, como é a nossa, vai ser. Tá certo? Eu não sei se vocês estão tendo prática na faculdade. Eu acredito que com Ganin, né? Anatomia. Depois vocês olham até que data que vai. Beleza? Combinado? Mais alguma dúvida, gente? Isso, com a Edna na enfermagem, com outros professores aí de cada curso. Então, voltamos agora, finalizamos as dúvidas, falamos de SRA, falamos de mutações, finalizamos a embriologia, e agora a gente inicia outra matéria, né? Que nós vamos falar sobre a histologia. Lembrando que a histologia é o estudo dos tecidos. E aí a gente volta lá naquela parte da embriologia, onde a gente aprendeu lá na gástrula que foram formados 3 folhetos embrionários. A ectoderma, mesoderma e a endoderma. São as 3 camadas do folheto embrionário, que parece aquela ferradurinha de cavalo. Aí a gente viu que cada uma delas, elas vão se desenvolver lá na organogênese em um órgão ou tecido. Então, todos os 3 folhetos embrionários, tanto a endoderma, ectoderma e mesoderma, vão se desenvolver em órgãos ou tecidos, certo? Aí vocês lembram que alguém me perguntou lá atrás, assim, professora, mas o tecido epitelial, ele está nos 3. Sim, porque eu vou ter a pele mais externa, a parte mais interna e a parte mais interior. Então, a gente vai começar a ver sobre os tecidos. E aí, quando a gente começar agora a falar sobre eles, eu quero que vocês vejam que muita coisa vai mudar do que vocês aprenderam no ensino médio. No ensino médio, vocês aprenderam que tinha tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido muscular, tecido ósseo, né? Tecido sanguíneo, cartilaginoso, que cada um é um tipo. Não foi assim que vocês aprenderam? Sim ou não? Sim, foi. Desse jeito, professor. E agora a gente tem que mudar nossa cabeça. Por quê? Na última divisão que foi feita, nós vimos que existem 4 tecidos fundamentais.
Quais são os tecidos fundamentais? Epitelial, muscular, conjuntivo e nervoso. Dentro desses, tecido epitelial, conjuntivo e nervoso, que entra os outros. Então, vai mudar de quem lembra e quem não lembra vai aprender do jeito certo. Né? Então, vai ter aí algumas formas para vocês aprenderem. Só que para vocês aprenderem, eu vou ensinar para vocês, eu acredito que alguns de vocês já aprenderam. Vocês já viram falar de mapa mental? Sim ou não? Sim. Alguns alunos sim, né? Outros ainda não. Eu acredito que quem já iniciou metodologia deve já saber um pouquinho sobre mapa mental. Mapa mental é algo que eu faço para eu estudar. Certo? Raquel, quando você coloca o pontinho final para mim, é o quê? Você já pôs uns 4. Só para eu saber se é um sinal para mim. Nós temos um sinal só nosso? Conte para mim. Vai que nós temos um código secreto, né? Conta para mim esse esquema. Toda hora ela posta um pontinho para mim. Eu falei, será que eu deixei de falar com ela alguma coisa? Nós temos um código secreto. Gente, tem 2 Raquel, uma com Q e a Rachel. Também estou com fome, mas vamos lá. Então, voltando. O mapa mental, ele é uma forma que tem para a gente poder aprender a estudar. Eu só consigo estudar fazendo meus resumos. Eu não sou aquela aluna que eu escuto o professor falar aqui, se eu não anotar, eu não aprendo, não. Eu escuto, eu tenho que fazer o meu resumo e depois eu leio ele e já aprendo. Mas eu preciso de escrever. Se eu não escrever, eu não fixo. Eu aprendo agora, semana que vem eu já esqueci. E se eu escrevo, eu vou lembrar sempre. Então, esse mapa mental, ele é feito para formas de você anotar em esquemas para você aprender. Eu vou mostrar para vocês o que são mapas mentais e já vou ensinar vocês como fazer um mapa mental. Esse mapa mental vai servir para vocês me acompanharem, né? Na semana que vem, vai ajudar vocês, porque ele é atividade 4, tá certo? E vai ajudar vocês a estudar para a prova. Porque por mais que vocês tenham, certo? Por mais que vocês tenham a chance de pesquisar na internet, porque vocês estão no ensino online, na sala de aula não ia existir isso, vocês já viram que as minhas provas, vocês não encontram as coisas na internet. Outra coisa, tem aluno que vai lá no Braille, acha um enunciado parecido com o meu e vem perguntar para mim, falar que o gabarito está errado. Nunca que eu ia colocar uma prova com as mesmas opções que está lá na internet, né? Então, assim, não adianta você chegar na prova do nada sem ter nem lido. Não adianta. Você precisa de saber pelo menos aonde está no seu caderno. Você precisa de aprender, senão você passa por esses estudos online sem ter nem lido, certo? Então, nós vamos começar a aprender um pouquinho de como estudar. Vocês se lembram que na segunda aula eu ensinei para vocês os métodos de como estudar? Eu dei um monte de dica de vocês colocarem cores, de vocês memorizarem. Está lá ainda na plataforma. Para quem entrou depois, está na segunda aula de vocês, né? Eu dei várias dicas para vocês fixarem. Uma delas é o esquema. Então, a gente vai fazer sobre ele. Então, por exemplo, nós já sabemos que o tecido epitelial, que os tecidos, eles são divididos em 4 fundamentais. E que esses 4 fundamentais, eles vão me auxiliar para que eu faça, né, uma divisão dos outros. Então, a princípio, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de mapas mentais.
Então, por exemplo, eu tenho aqui o mapa mental, todos eles serão manuscritos, ok? Eu coloco no centro o meu título ou algo próximo. Por exemplo, histologia, ou você vai colocar tecido epitelial. Você vai puxar setas, você pode puxar tópicos, onde você vai colocar as características dele. Tudo que você encontrar de características e achar que é importante, você vai montando o seu mapa mental. Então, você pode montar, por exemplo, saúde. Um exemplo aqui, ó. Exercício que vai aquecer, pode ser aeróbico, pode ser de força, pode ser disso, pode ser daquilo. O estresse pode ser de relacionamento, de prova, de trabalho, de causa, mas você pode relaxar, pode ser isso, pode ser aquilo. Então, tem vários modelos de mapas mentais. Deixa eu mostrar para vocês um aqui de tópico. Tem esses aqui de neurônio, ó. Você puxa um e vai puxando como se fosse alguns neurônios. Tem esses aqui, ó, que você puxa e vai buscando só os conceitos mais importantes. Tem aqueles que você pode colocar gravuras neles. Então, você puxou a escolha. Quem falou foi Freud. Freud falou disso, disso, disso. Quem falou disso? Foi tal. Então, você pode puxar com fotos dos tecidos, por exemplo. Ó, aqui é matemática, né? Dá para puxar aí fazendo as formas geométricas. Tem como você fazer em tópicos desse jeito. Então, por exemplo, eu ia dar uma aula sobre legislação, e a aula de legislação, gente, a pior coisa que tem é um professor da aula lendo, né? Então, eu preciso de aprender para eu poder falar para você uma legislação nova. Então, por exemplo, olha só como que eu faço. Vou dar um exemplo para vocês. O EG. Calma lá. Sumiu meu mapa mental. Mapa mental. Então, aqui a letra tá ruim, porque já eram as 5 horas da manhã. Mas eu faço um mapa mental para eu começar a desenvolver. Então, a lei era 13.021, que falava da fiscalização das atividades farmacêuticas. Aí, eu puxei o artigo 1 dela, que era ações de serviços. Puxei o artigo 2, que falava da terapia. E continuava na farmácia de manipulação e sem manipulação. Que ligava com um farmacêutico, que tem que ter um fiscal, que não pode ter outra função. Que puxa para o 4, que é o poder público. E aí, você vai ligando uma coisa com a outra, e aí você vai fixar a matéria. Então, o mapa mental, ele é muito legal, porque aí depois, no dia de você for estudar, você não vai precisar de ficar lendo todo o texto. Você vai estudar principalmente, né, aquelas partes mais importantes que você achar naquele seu texto, certo? Até aí, beleza? Hein? Conversa comigo, gente. Até aí, beleza. Tá bom. Então, o mapa mental, eu vou mostrar para vocês um mapa mental de histologia. Que é o que a gente vai entrar agora. Ó, tem um mapa mental de embriologia, que é super legal, ó. Só que não adianta você chegar aqui e pegar o mapa mental do Lucas. Por quê? Porque o Lucas fez o mapa mental dele dos tópicos que ele foi entendendo. Ele fez o desenho nas ordens que ele foi entendendo. Então, às vezes, ele pôs fecundação zigoto, mas ele não sabia essa e pôs essa. Então, o mapa mental, ele tem que ser pessoal. Nunca o mapa mental de uma pessoa vai ser igual ao da outra. Porque isso aqui é de acordo com a percepção de cada aluno. Então, se você pega esse do Lucas aqui, vai estudar, e o Lucas fez diferente esse pedaço aqui, porque ele já sabia, ele não quis colocar,
você vai estudar errado, certo? Então, por exemplo, ele colocou aqui, ó, segmentação, clivagem, mórula, blástula, e a gástrula ele colocou só aqui. Ectoderme, endoderme e mesoderme. Beleza, mas aí ele não colocou nada da organogênese, ó. Só escreveu organogênese. Aí você já não entendeu mais nada. Por quê? Para ele, esse jeito aqui foi o melhor de estudar. Então, cada aluno tem uma forma de poder estudar, né? Então, a gente pode usar a histologia humana aqui. A gente pode estudar aí todos os tecidos de acordo, né, com o meu sistema. Eu posso fazer figuras, por isso que o Ganim pede para vocês colorir aquele livrinho. Ele tem um livrinho. Né? Eu posso buscar aqui meu sistema nervoso, olha que bonitinho que tá isso aqui. Ele puxou que existe sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, que tem um neurônio, que tem um axônio. Então, você pode fazer vários tipos desse. Eu vou iniciar com vocês um sobre embriologia. Quer dizer que você vai ter que fazer a continuidade do meu? Não. Quer dizer que eu estou te dando um exemplo para você continuar por escrito, ok? Porque você não vai fazer ele digitado. Professora, eu posso pôr todos os tecidos em uma folha? Pode. Se você conseguir fazer mais ou menos igual esse aqui, ó. Ele veio aqui com os componentes, com tecido epitelial, de revestimento, conjuntivo, mas isso aqui é um resumo. Não virou um mapa mental. Mas você pode fazer também uma página por tecido. Por exemplo, aqui, ó, tecido conjuntivo. Aí ele fez sobre o adiposo, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo, e fez um mapa mental só do conjuntivo, um mapa mental só do epitelial, um mapa mental só do nervoso, um mapa mental só do muscular. Então, o aluno que escolhe, você vai escolher se você quer fazer uma folha só de cada tecido, ou se você quer colocar vários tecidos em uma folha só. Eu vou começar um modelo com vocês e vou ensinando como fazer. Ah, professora, mas eu nunca fiz. Beleza, esse é o momento de você aprender agora, né? Então, tecido ósseo, um exemplo, ó, puxou, fez um desenho, se você quiser. Ah, ele é do osso compactado, ele tem osteócito, ele tem isso. Ele tem a medula óssea vermelha aqui, que produz a parte das células sanguíneas. Então, você pode fazer de várias formas. Professor, onde que eu vou achar o conteúdo para colocar no meu mapa mental? Você vai pesquisar. Eu vou postar para vocês 2 slides, mas nele só está o jeito que eu sei a minha percepção. Então, vocês terão que pesquisar para fazer, certo? Essa atividade do mapa mental, ela tem um valor maior do que as outras atividades feitas até agora. Nós temos 3 atividades feitas, ok? 3 atividades. Elas estão valendo 15, 0,5 cada. Essa atividade do mapa mental vale 1, vai dar 2,5. E a atividade da semana que vem vale meio ponto. Fecha os 3 pontos. Certo? Deu para entender, gente, o que é um mapa mental? Todos vocês? Comecem a fazer isso. Amor, pega aí, por favor. Muito obrigada. Então, eu tenho a chance de poder, né, buscar essas informações e essas informações ainda poder ser utilizadas para estudar. Seu resuminho do seu jeito. Professora, mas se eu não colocar o tópico que meu amigo Sérgio colocou, tá errado? Depende. Se você falou dos 4 tecidos, tá certo. Agora, você não precisa de colocar as mesmas coisas que o Sérgio colocar nos tópicos dele, porque o mapa mental vai ser um resumo do Sérgio, não é o resumo do Tiago, certo? Ah, tá bom, Vitória. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou explicar para vocês
o início da matéria e volto no mapa mental para a gente fechar. Introdução. Não quis abrir. Então, vamos lá. Iniciamos. Histologia, então, vai ser o estudo que vai relacionar todos os tecidos formados no nosso corpo. Então, a gente vai verificar como foi formada a pele, como foi formado o osso, como foi formado o músculo, o nervo, né, o tecido nervoso, como foi formado o sangue, as células sanguíneas, tudo são a partir de tecidos. Mas para eu chegar aqui, eu preciso de lembrar da organização da vida. Por quê? Vocês lembram que na primeira aula eu falei, eu tenho um átomo que se junta e forma molécula. Eu tenho as moléculas que se juntam e formam as macromoléculas. Eu tenho as macromoléculas que se juntam e formam a organela. As organelas se juntam e formam uma célula. Vocês estão aprendendo aí biologia celular com o Juan ou já aprenderam com a gente. Várias células se juntam para formar um tecido. Então, o que é um tecido? É a junção de várias células. Vários tecidos se juntam para formar um órgão. Então, eu juntei lá vários tecidos e formei um coração. Juntei o tecido muscular cardíaco estriado com tecido epitelial, com outro tecido, e formei aqui, certo? Um coração, um exemplo. Tudo bem? Depois eu juntei esse órgão, vários órgãos desse, para formar um sistema. E aí, vários sistemas juntos formam um corpo. Tudo bem? Essa parte aí é a nível de organização da vida. Né? Beleza? Beleza, professor. Aí, Beleza. quando a gente chega nessa parte aqui, a gente vai começar a ver que os tecidos, eles têm várias funções no nosso corpo. Então, eu tenho tecido, né, que ele vai ser o agrupamento dessas células semelhantes, onde ele vai formar aí funções vitais para o nosso corpo. Então, por exemplo, tecidos que contêm uma maior quantidade de cálcio e formam os ossos. Todos eles se juntam, vão formar o tecido ósseo. Tecido muscular estriado cardíaco se juntaram e vão formar aí o coração. Tecido do músculo liso, está formando aí o pâncreas. Tecido conjuntivo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Tecido epitelial, a pele ou a glândula. Tecido nervoso, então é meu sistema nervoso, professor. Tecido sanguíneo, as células do sangue. Então, eu tenho vários tecidos que são formados a partir da ectoderme, mesoderme e endoderme, que vão formar os órgãos e sistemas do nosso corpo. Só que eu tenho 4 principais tecidos, que são os fundamentais. Existe o tecido epitelial, que ele é aquele tecido que ele vai revestir normalmente, e também ele vai ter as glândulas de produção de substâncias no nosso corpo. Nós teremos aí nosso tecido conjuntivo, que eles vão estar aí várias funções, vocês vão entender o que mudou do ensino médio agora no tecido conjuntivo. Nós teremos o tecido muscular, que vocês já sabem a função do músculo, que é sustentar, né, o corpo. E nós teremos aí o tecido nervoso, que tem todas as funções em todos os órgãos do nosso corpo. Então, esses aqui são os 4 tecidos fundamentais, certo?
Aí, eu vou vir aqui. Vou pegar um pente. E vou iniciar o meu mapa mental. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui vai ser... Oxi, pera. Tá muito larga a minha caneta. Deixa eu ver. Então, eu vou chegar aqui e vou colocar um tecido. Ai, gente. Eu mexi no negócio aqui, agora tá saindo tudo melecado. Opacidade, personalizado. Sei lá o que eu fiz. Então, tecido e... Aí, mesmo eu fazendo ele retinho, ele tá saindo tudo doidão, gente. Não sei porque mudou. Epitelial. Não. Vamos lá pro Word. Trem decente. Abrir. Arquivo branco. Paisagem. Então, eu vou vir aqui e vou escrever. Tecido epitelial. Analfabeto. Tecido epitelial. Meu primeiro tecido, que é o meu tecido que vai formar aí a minha pele e as glândulas. Esse tecido epitelial, ele vai ser dividido aqui em dois tipos principais. Então, ele vai ser dividido em tecido. Professora, Oi. o Vim está pedindo para aumentar a fonte. Está no 110. Não, a quantidade da letrinha está 11. Coloca mais grande. Não vai caber na folha. Eu aumento a visualização. Ah, tá. Ó, tecido epitelial. Obrigada, viu? Tecido epitelial de revestimento. No tecido epitelial de revestimento, eu vou ter tipos de tecido epitelial de revestimento. Quais são esses tipos? Você vai colocar, você vai buscar a função dele, você vai fazer isso tudo no seu mapa mental. Existem dois tipos de tecidos aqui. Além do tecido epitelial de revestimento, se tem o tecido epitelial glandular. Então, todas as glândulas do nosso corpo, como, por exemplo, glândulas salivares, que produzem saliva, glândulas sudoríparas, que vão produzir aí o suor, glândulas sebáceas, que vão produzir aí o óleo, que faz com que nossa pele fique hidratada, glândulas mamárias, que vão produzir o leite. Tudo isso é tecido epitelial glandular, essas glândulas, né? Ah, produziu a tireoide, o hormônio da tiroxina, que é proveniente da glândula da tireoide. Então, vocês vão buscar, né, no seu mapa mental, falar sobre esses tecidos, certo? Só a princípio, para vocês entenderem. Você pode puxar aqui e falar o que é o tecido epitelial, você pode puxar uma setinha para cima aqui e falar, tecido epitelial é todo tecido, nananana. Tecido de revestimento, puxa aqui, é todo tecido que reveste, tal. Tecido glandular, as glândulas, isso e aquilo. Tipo de tecido de revestimento, aí você põe aqui, tecido pavimentoso, tecido cúbico, tecido tal. Tecido glandular, você põe aqui,
Então, vocês vão organizar o mapa mental de vocês da melhor forma, com todas as características encontradas nesses tecidos. Passamos aqui tecido epitelial. Nós temos o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele vai estar em praticamente tudo quanto é órgão, em tudo que a gente for utilizar, porque ele também vai estar sustentando órgãos, ele vai estar sustentando, preenchendo lugares vazios. Então, o tecido conjuntivo ele é muito importante. Existem dois tipos principais de tecido conjuntivo. Eu vou ter aqui o tecido conjuntivo propriamente dito, que é o tecido conjuntivo, que ele vai estar lá bem, ele pode estar formado, como, por exemplo, a parte gelatinosa, que vai estar tampando todas entre um órgão e outro, todo espaço que tiver vazio, porque existe o tecido conjuntivo propriamente dito, eu vou pôr aqui tudo, tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo, é aquele que é gelatinoso, que vai estar lá no meio, para não deixar um órgão ficar em cima do outro também, e vai hidratar todos os órgãos, etc. Mas o tecido conjuntivo propriamente dito, também tem um outro tipo de tecido. Aí. É o tecido conjuntivo propriamente dito denso. Ele vai ter células bem juntinhas que vão fazer com que um órgão não caia em cima do outro. Então, nós temos aqui esses dois tipos. Vocês podem puxar, colocar função, se quiser desenhar, se você quiser colocar fotinha, figura, você que sabe, tá? Aí, nesse tecido conjuntivo propriamente dito, eu só tenho esses dois tipos. Existe um segundo tipo de tecido conjuntivo, que são os tecidos conjuntivos especiais. Professora, mas o que são os tecidos conjuntivos especiais? São aqueles tecidos que eles adquiriram funções especiais, mas que eles trabalham diretamente na questão de você ter nutrição, de você ter sustentação, de você ter a possibilidade de levar substâncias. Então, os tecidos conjuntivos que a gente vai observar aqui agora são aqueles que lá na escola vocês aprenderam errado. Não é errado, é porque foi descoberto depois. O tecido conjuntivo especial, ele também é um tecido ósseo. Então, o tecido ósseo é um tecido conjuntivo especial, certo? Nós teremos aqui também, além do meu tecido ósseo, nós teremos aqui o tecido cartilaginoso. Cartilaginoso. O que é a cartilagem no seu corpo? É aquela parte de proteção das extremidades dos ossos. Então, por exemplo, quando você está comendo uma coxinha de frango frita e tem aquela cabecinha que é mais molinha, é a cartilagem. Mas nós temos também o nariz formado de cartilagem e a orelha. Tá vendo que ela não é dura como o osso, mas não é tão mole como o conjuntivo, né? Nós teremos também aqui dentro o tecido que ele é responsável por armazenar a parte de proteção do nosso corpo contra choques mecânicos, mas ele também vai ajudar aqui a manter a temperatura do nosso corpo, que é o nosso tecido adiposo, que é a gordura, né? Todo mundo já viu falar do tecido adiposo. E temos também o tecido sanguíneo.
Em alguns livros é chamado de tecido hematopoiético. Então, esse tecido ósseo, ele tem características de conjuntivo, o cartilaginoso tem características de conjuntivo, o adiposo tem características de conjuntivo e o sanguíneo tem características de conjuntivo. Mas eles não são propriamente dito, porque o propriamente dito é somente o frouxo e o denso. Então, eles são conjuntivos especiais, porque eles têm funções que são diferentes a eles. O tecido ósseo vai constituir os ossos, que dão sustentação ao corpo. O cartilaginoso vai proteger as extremidades desses ossos, que vão estar aí na parte principal do nosso corpo. O tecido adiposo, ele vai ser aquela parte da gordura que vai ajudar, que vai auxiliar aí na manutenção da temperatura corporal. E nós temos o tecido sanguíneo, que vão produzir as células sanguíneas. Então, a gente vai observar aí a hemácias, são as células vermelhas, leucócitos, são as células brancas, o plasma sanguíneo, então tudo é produzido aqui no tecido conjuntivo, né, sanguíneo. Então, tanto você pode falar tecido ósseo, como você pode falar tecido conjuntivo ósseo. Mas se eu perguntar na prova, tecido cartilaginoso é um tecido epitelial, tal, não, ele é um conjuntivo, ok? Então, isso aqui já é aí um esqueletinho do mapa mental de vocês. Tecido muscular. Nós temos um terceiro tipo, né, de tecido, porque a gente já falou do epitelial e do conjuntivo, que nós vamos encontrar aí na nossa formação para o nosso corpo. Nós temos o tecido muscular, que ele é dividido em tecido muscular liso, que vai estar em vários órgãos do nosso corpo, né, esse tecido muscular liso, principalmente na parte interna dos órgãos. E nós teremos também o tecido muscular estriado, que um dos maiores exemplos são o estriado cardíaco. É cheio de estrias e faz o nosso coraçãozinho bater, né? Se não tivesse estrias, fosse liso, nosso coração não batia. Professora, Oi. eu tô com minha mãe no hospital, daí eu vou ver só a hora que a gravação estiver disponibilizada, tá? Porque aqui tá Ok. meio tumultuado. Obrigada, viu? Combinado. Beijo. Melhoras Tchau, para sua mãe. Obrigada, tchau, tchau. Nada. Fica com Deus. Então, nós temos aí o tecido muscular, sendo ele do tipo liso e ele do tipo estriado. E aí vocês vão puxar, vão falar como que são as características desse tecido liso. Vocês vão puxar aqui, falar as características das estrias. Vocês podem falar que aqui dentro eu tenho a fibra de miosina e actina, que faz com que o músculo contraia ou não. Então, vocês podem buscar isso para o seu mapa mental. E o tecido nervoso, não vou colocar setinhas, porque o tecido nervoso a gente vai falar de um só, mas você pode colocar as características, que tem neurônio, que tem axônio, que tem terminações nervosas, e aí você pode estar buscando isso. Então, aqui seria a nossa estrutura do nosso mapa mental, ó. Tecido epitelial, aqui dentro tem vários, aqui tem outros, tecido conjuntivo frouxo e denso, tecido conjuntivo especial, tecido muscular liso e estriado e tecido nervoso. Ah, professora, eu tenho que fazer desse jeito que você fez? Não, você tem autonomia de fazer seu mapa mental da forma que você entender melhor. Você pode fazer uma folha só de mapa mental do conjuntivo? Pode. Você pode fazer uma folha só do conjuntivo especial? Pode. Você quer fazer uma só de epitelial? Pode também. Você escolhe a melhor estrutura para você, ok? Lembrando que ele deve ser manuscrito. Eu vou colocar esse modelo aqui para vocês na plataforma, mas... Cadê?
Mas eu espero que vocês busquem várias informações. Vocês podem buscar na internet, não buscar na Wikipédia, porque a Wikipédia, essa matéria tem um monte de informação errada na Wikipédia. Então, é melhor que vocês busquem, né, as informações em sites mais confiáveis, ok? Porque caso vocês busquem em sites que não são de confiança, não é tão legal para vocês. Então, eu já vou colocar aqui o modelo. Modelo inicial de mapa mental. Lembrando que não pode ser digitado. Já está aqui o modelo para vocês, ok? Ele já está postado aqui. Então, vocês poderão entrar e vocês vão poder buscar o que você precisa de fazer. É sobre todos os tecidos, né? Então, vocês vão estar buscando informações sobre o tecido epitelial, sobre o tecido glandular, sobre o tecido adiposo, sobre o tecido nervoso, sobre todos os tecidos. Lembrando que nós temos os 4 fundamentais. Dentro do tecido conjuntivo, vocês terão os especiais, que aí entra tecido ósseo, cartilaginoso e etc. Então, a gente precisa disso, senão a gente não sobreviveria. Eu vi que alguns alunos me mandaram um áudio aqui agora. Gente, nós estamos na aula. Pergunta aqui. Certo? Pergunta aqui. Ué, tudo bem? E outra coisa, não me manda áudio, não. Escreve para mim, vocês largam de preguiça. Eu não consigo escutar áudio, não. Aí, se você tivesse escrito para mim, eu te respondia na hora, mas você mandou áudio, vai ficar lá para a semana que vem. Certo? Então, escreve, pergunta aqui. Professor, explica de novo. Qual parte? Esse negócio da separação dos tecidos. Tudo? Bora lá. Nós temos 4 tecidos fundamentais: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Certo? Nós temos os 4. Dentro dos 4 tecidos, nós teremos aí algumas formas de visualizar as diferenças dele. Dentro do epitelial eu tenho revestimento glandular, conjuntivo eu tenho propriamente dito e especial. Dentro do especial eu tenho ósseo, cartilaginoso, adiposo e sanguíneo. Dentro do muscular eu tenho o liso e o muscular estriado. Dentro do nervoso eu não tenho diferenciações. Então, vocês vão buscar aqui as funções, o que é. Você pode puxar uma setinha e falar o que é o tecido epitelial. Você pode puxar a setinha e falar o que é o tecido epitelial de revestimento, qual é a função dele, pode fazer um desenho. Então, vocês vão buscar informações que sejam importantes sobre esses tipos de tecidos, certo? São todos esses tecidos, tudo bem? Aí é para fazer, tirar a foto e mandar na plataforma? Tirar foto e mandar, igual vocês fizeram nas outras atividades, ok? Da primeira VA. Aí, para quem não fez, para quem entrou depois da primeira VA, tira a fotinha, armazena foto por foto, caso vocês tenham mais de uma página. É só salvar, vai lá, tira outra foto, acrescenta de novo, certo? Maria Célia perguntou se o mapa mental é só uma folha, então pode ser mais de uma, caso vocês queiram fazer um mapa mental por tecido, por exemplo, tanto faz, tá? Juan perguntou se é para fazer um mapa mental sobre os tecidos. Sim, é um mapa mental sobre todos os tecidos, certo? Para fazer sobre os 4 tecidos fundamentais, lembrando que dentro dos 4 fundamentais eu tenho vários. Dentro do epitélio eu tenho 2,
dentro do conjuntivo eu tenho 8, eu tenho 7, e aí vai. Isso, eu não vou poder falar assim, nossa, Alessandra, seu mapa mental está errado porque você não colocou a informação de que existe um tipo de tecido de revestimento que é chamado pavimentoso. Mas eu posso tirar nota sua se você não colocar para mim o tecido epitelial de revestimento e glandular, que foi esse modelinho que eu te dei, que são os dois principais tópicos. Mas o que você vai falar dentro do revestimento e dentro do glandular é só o que você entender, o que você quiser, certo? Então, pode ser em tópico, pode ser mais fácil, pode ser mais um pouquinho de texto. Essa parte é com vocês. Vocês só não podem deixar de falar de um dos tecidos, mas o restante eu vou avaliar de acordo com o que você entendeu, certo? Só que você tem que falar de todos. Tiago, eu já passei a data da entrega de todas as atividades. Acho que é dia 27, né, gente? Acredito que seja. Já te respondi, né, Juan? Não preciso de ler mais. Aí, essa data aí para entrega vai ser a geral. Agora, se na aula que vem você tiver seu mapa mental pronto aí do lado, na hora que eu estiver falando sobre cada um dos tecidos, vai ajudar você a compreender melhor. Vai ajudar você a falar um pouquinho, a fixar um pouquinho, que eu vou estar falando e você já vai estar com o seu aí do lado, certo? Acho que é dia 27, Lívia. Eu escrevi para vocês, mas eu esqueci. A cabeça não tá boa, não, mas já tá lá no grupo. A Carol mandou lá. A Caroline. Tem que ser no caderno ou pode ser em outro tipo de folha. Onde você preferir, Douglas? Tudo bem? Você vai me mandar só a foto. Isso, Sérgio. Então, dia 27. Pode ser em folha 4, pode ser de folha 4, pode ser tudo. Vitória, você tá igual aos meninos. É a primeira vez que estão vendo essa matéria. Tem que fazer atividade também, ok? Tá igualzinho, eles não viram nada antes de você. Hoje é a primeira aula deles sobre histologia. Então, tem essa atividade que eu estou passando para eles hoje e para você também. Tudo bem, Vitória? Todos os tecidos estão no modelo que eu postei, que são esses aqui. Só que, por exemplo, dentro do tecido de revestimento, pode ter aqui tecido de revestimento frouxo, aqui, tecido de revestimento pavimentoso. Então, se você achar que é importante, você vai fazer. Agora, os tecidos fundamentais eu já coloquei aqui. E a divisão dos fundamentais eu já coloquei aqui. Tá bom? Então, já tá as duas primeiras colunas, tá certo? As duas primeiras colunas já estão legal. Vitória, amanhã você me chama lá para as 2 horas da tarde e a gente fala sobre suas atividades anteriores. Tudo bem? Aí eu te explico bonitinho como vai ficar. Agora, essa de hoje já é para hoje, tá? Para hoje que eu falo assim, essa de hoje já é para você fazer. As anteriores a gente vai conversar. Você já tem meus contatos? Certo? Todo mundo entendeu que já estão nos modelos, que se você tiver essa atividade segunda que vem na sua mão, você vai fixar melhor a matéria, mas que ela pode ser postada até dia 27, que é daqui 10 dias. Não ache que está longe. Hoje eu vou terminar a aula um pouquinho mais cedo, para que vocês tenham um finalzinho aí de uns 30 minutos para poder fazê-lo, certo? Um mapa mental. Como eu expliquei no início da aula, todas as atividades vão fechar dia 27, não terá prorrogação. Para quem entrou depois, já está tudo lá no grupo, as datas. Tá bom? Dia 27, porque era para fechar para vocês, ó. Era para fechar para vocês no dia 24, que é dia da aula de vocês. Eu estou dando para vocês 4 dias a mais. Ok? Então, vai fechar dia 27.
Mas eu vou dar hoje meia hora da aula para vocês já fazerem, começarem a fazer. Tudo bem? Alguma dúvida quanto ao mapa mental? Alguma dúvida quanto a isso? Porque agora eu vou iniciar a matéria. Professora, Diga, Ellen. eu fiz 2 das atividades digitada, as outras todas manuscrita. Então, as 2 que eu fiz digitada, eu vou ter que passar pro caderno, tirar foto e mandar? Manuscrita. Todas as atividades desse semestre foram manuscritas. Ah, sim, então tá bom. Ok? Combinados? Se alguém tiver alguma dúvida, se quiser me chamar depois no privado, não me mandando áudio, eu ajudo, tá bom? Nem 3 horas da manhã, mas eu respondo todo mundo. Vocês sabem disso. Até quando é matéria minha, eu tento ajudar. Bora lá. Não é? É porque tem gente que acha, gente, lá na UEG eu trabalho todo dia à tarde. Eu não tô home office porque lá eu sou coordenadora. Aí eu tô numa sala que tem 18 pessoas. Aí o aluno me manda um áudio de 8 minutos. E com barulho do cachorro latindo, outro negócio acontecendo, outro fazendo e tal. Eu não consigo, eu fico num lugar que é público. Aí lasca tudo. Aí eu finjo que eu abri, vi que é o áudio, aí na minha memória, eu já te respondi mentalmente. Tá? E tem aluno que conta a história da vida inteira em 15 minutos de áudio para dizer que não pode assistir a aula hoje. Então, assim, se você escrever para mim, professora, eu estou no hospital com a minha mãe, não posso assistir hoje. Eu vou falar, fique com Deus, meu amor. Entendeu? Então, não preocupa não. Mas escreve, vocês largam de preguiça, de áudio. Bora lá. Eu estava era na do esta. Então, nossos tecidos humanos, eles vão ser formados a partir desses conjuntos de células com várias funções. Então, o que é um tecido? O tecido, a gente já viu que ele é a junção de várias células. Se eu juntei várias células, eles formam um tecido. Só que vão ser células semelhantes. Para formar um tecido ósseo, são as junções de várias células que parecem um tecido ósseo. Para eu juntar o tecido muscular cardíaco, são várias células que elas vão ter essa parte estriada. O tecido nervoso, são várias células semelhantes que vão formar o neurônio. Então, são associações de várias células semelhantes. Dentro desses tecidos, eu vou ter aí os principais. Eu tenho o tecido epitelial, que ele vai tanto recobrir a superfície do corpo, porque eu tenho tecido de revestimento. Professor, você interrompendo, volta a outra imagem lá para mim, por favor. Voltar o quê? A Baixinho, outra imagem que a senhora estava falando. Esta? Pronto? Pronto, professor, obrigado. Vocês não postam essa imagem na internet, não. Não vai colocar essas imagens feias do homem Não, professora, essa era uma dúvida mesmo. Então tá bom. Vai que você põe um homem peladão lá, né? Aí o povo fala assim, nossa, que nudes. Não faça isso. Então, olha só. Nesse braço aqui, eu já consigo ver vários tecidos. Então, a gente vai ver aí o tecido epitelial, certo? Onde eu vou mostrar aí o revestimento, que é o tecido epitelial de revestimento, que é a pele. Mas eu posso ter o tecido epitelial glandular, por exemplo, a glândula sudorípara aqui, ó, nessa parte da pele. Mas nela eu posso ver também um tecido muscular aqui, que vai estar segurando aqui em volta dos meus ossos. Eu vou ter também o tecido nervoso, que ele vai estar aqui em toda a minha mão. Eu encostei na panela quente, eu já puxo o dedo, porque eu tenho impulsos nervosos, né? Eu tenho terminações nervosas. Eu vou ter aqui o sangue correndo, que é do meu tecido sanguíneo. Nas extremidades dos meus ossos, eu vou ter aqui o tecido cartilaginoso, protegendo para um osso não passar no outro. Embaixo do meu músculo, eu tenho um osso.
né? O tecido ósseo, formado pelo tecido ósseo. E aí a gente vai ter o tecido conjuntivo frouxo, que ele vai ser um assoalho para todos os tecidos, aquela parte gelatinosa que vai substituir todos os espaços que tiverem vazios, né? Então, nesse braço aqui, eu consigo ver várias funções desses tecidos. Mas aí, eu fiz um resuminho para vocês aqui, só para ajudar vocês, né? Tem um pouquinho mais de texto no meu slide, mas era só para ajudar vocês a estudar, só para vocês entenderem uma coisa. Vamos lá, deixa eu ver a cara de vocês. Você machucou a pele, saiu sangue. Você machucou o tecido epitelial? O que vocês acham? Vou perguntar de novo. Você machucou a pele, saiu sangue. Você acha que machucou só o tecido epitelial? Machucou ele, né? Sim. Mas vamos entender. Gente, o tecido epitelial não tem vaso sanguíneo. Tecido epitelial, se for só a pele, não vai sair sangue. Porque nós não temos vasos sanguíneos no epitélio. Nós vamos ter vaso sanguíneo no tecido conjuntivo, que tem nosso sistema sanguíneo, lembra? Que nós fizemos agorinha. Que dentro do tecido conjuntivo eu tenho o tecido sanguíneo hematopoético. Então, uma coisa muito importante que vocês gravarem aí, pergunta de prova. Abaixo do tecido epitelial, da pele, do revestimento, sempre eu tenho um tecido conjuntivo. Abaixo de um tecido epitelial, eu sempre vou ter um tecido conjuntivo. Esse tecido epitelial não tenho nele vasos sanguíneos. Então, quem é que nutre o tecido epitelial? O tecido conjuntivo que está aqui. Só sai sangue se atravessar o epitelial e pegar o conjuntivo. Se não pegar, vai ser aquele que fica só o branquinho do machucado e não sai o sangue, né? Então, o tecido epitelial sempre vai ter um tecido adjacente embaixo dele, que é o conjuntivo. De onde vem a nutrição? De onde vem isso? Vai ser todo do tecido conjuntivo. Deu para entender essa diferença? Professora, Oi, Ellen. então a cutícula é um tecido epitelial, né? Tecido epitelial. De proteção, né? Então, por isso que Não. quando a gente machuca, fica só aquela parte da gordurinha, né, professora? A maioria das vezes. Às vezes você dá aquela ralada, né? Você levou um tombinho lá e deu uma ralada, aí fica só a parte branca. Quer dizer que você machucou só o tecido epitelial. A parte embaixo do epitélio, que a gente vai observar, é o tecido conjuntivo, que eu tenho tecido sanguíneo lá, então vai sair sangue. Então, o tecido epitelial, ele é avascular, não tem vasos sanguíneos. Onde vai ter? Tecido conjuntivo. Combinado? Entenderam? Então, aqui no resuminho que eu fiz para vocês, tá aqui, ó. A ausência de espaço entre as células, porque eu tenho que ter a minha pele, as células bem próximas uma da outra. A ausência de vascularização, então não vou ter as veinhas ali, a capacidade de renovar, né, é maior. E a principal função vai ser proteger o nosso corpo. Pensa, o mosquito veio para chupar, primeiro lugar que ele vai achar a barreira é a sua pele. Uma fumaça cheia de micro-organismos, alguém espirrou perto de você. Então, a primeira barreira é a pele, então ela vai ajudar. Você bateu na porta, era para machucar o osso. Quem protegeu primeiro? A pele, tá certo? O tecido conjuntivo, ele já vai possuir espaços entre as células, porque ele é ricamente vascularizado, tem muitos vasos sanguíneos. E ele vai ajudar, ele é um líquido cheio de fibra elástica, cheio de fibra de colágeno. Então, ele vai estar em todos os espaços vazios, eu vou ter o tecido conjuntivo. Lembrando que ele pode formar o osso, que é o tecido ósseo, ele pode formar o músculo, que é o muscular, ele pode formar o sistema nervoso, que é o tecido nervoso, e ele pode formar toda a parte sanguínea do nosso corpo, que é o tecido sanguíneo. Nós vamos ter aí o tecido muscular,
que ele vai ter células especializadas, né, para proteção dos órgãos, que é a parte do tecido liso, mas ele vai ter células especializadas, estrias, para contração, que a gente vai aprender na próxima aula sobre a miosina e a actina. Quando uma entra, a outra sai, contrai o músculo no nosso corpo. Então, a gente vai ter a função de movimento, de manutenção, né, aí no tecido nervoso. E aí, nós teremos nosso tecido nervoso, que vai ser formado aí pelos neurônios, e esse neurônio é formado por um axônio, tem toda a estrutura. Lembrando que essas células aqui, elas não se renovam como ocorre com outros tecidos, igual a pele. Quando morre um pedacinho, ela se regenera. O tecido nervoso, não. Morreu aquele neurônio, ele não volta. Pode até ter um neurônio novo, mas ele não se renova. E aí, dentro desse tecido epitelial, que é o primeiro que a gente vai ver hoje, então nós vamos ter essa ausência de vascularização, muita capacidade de renovação, por isso que a cicatrização ocorre. Principal função de proteção aí contra micro-organismos, substâncias e etc. Nós temos alguns tipos de tecidos epiteliais. Nós temos um tecido que ele é mais achatadinho, que a gente chama de pavimentoso, mais quadradinho, que a gente chama de cúbico, mais em formato de coluninha, que a gente chama de colunar, que vão ajudar nas absorções de substâncias. Então, por exemplo, esse colunar aqui, eu vou encontrar mais no intestino, no fígado. Esse aqui eu vou encontrar mais na pele. Então, a gente tem aí vários tipos desses tecidos. Tá? Quando eu observar na lâmina, eu vou mostrar para vocês como eles são. Na aula que vem, eu já entro nas lâminas para vocês conseguirem identificar. Deixa eu voltar aqui no meu slide. Espera. Que é este aqui. Então, nós vamos ter aí, né, todos esses tecidos. Só para lembrar daquele quadradinho que eu pedi para vocês fazerem uma tabela. O que a mesoderme, ela vai estar produzindo? A derme, que é a do meio. A ectoderme, a epiderme, que é a mais externa. Aqui o revestimento dos órgãos vem na endoderme, lembra, né? E aí nós vamos ter essas células, esse desenho a gente já viu, nós vamos ter essas células aqui sendo importantes para cada um deles. Sobre os tecidos conjuntivos, eu falarei para vocês na próxima aula. Sobre os tecidos nervoso, cada um deles, e o epitelial, tá? Eu vou falar para vocês tudo na próxima aula, a gente vai iniciar até o final só de tecido epitelial e finaliza eles, certo? Por isso que se você já tiver com seu mapa mental pronto, vai te ajudar muito a fixar a matéria, porque é muita matéria. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre essa aula de hoje? Lembra que hoje eu só fiz a introdução dos tecidos. A aula que vem a gente inicia de novo, né, com cada um específico. Epitelial, conjuntivo, nervoso e o muscular, certo? Faça um mapa mental. Agora são 8h40, vai dar 8h40. Vocês ainda têm aí, mesmo eu não tendo dado intervalo, vocês teriam aí ainda 20 minutinhos de aula com intervalo e 40 sem o intervalo. Então, aproveitem para iniciar, tá certo? Só não pesquise na Wikipédia. Tudo bem? Combinado? Eu posso colocar os slides, mas não sigam só ele, porque o slide está muito resumido. Tudo bem? Então, amores, era isso. Eu espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por enquanto, o grupo está aberto até sexta-feira, tá certo? Só coloquem coisas da nossa disciplina, não fica colocando nada errado, eu vou deixar ele aberto. Se começar demais, eu fecho de novo, tá bom?
coisas específicas, vocês podem perguntar para mim. Fiquem com Deus, se cuidem, por favor, se cuidem muito, tá? Usem a máscara, para de ficar indo para festa, e aí a gente se vê, alguns amanhã, outros semana que vem. Combinados? Um beijo. Professora, Oi, Isa. a quarta atividade é esse mapa mental, porque eu perdi esse pedacinho da aula. Isso mesmo. Ok, obrigada. Tá bom? Eu vou até abrir lá o local de postar. Obrigada, Isa. Beijo.